Paz galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu quero trazer um recado de Deus pra você. Aproximadamente há 3 meses atrás eu estava no monte orando junto com os meus amigos e de repente o Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu tive uma visão. Eu tive uma visão de vários cavalos brancos alinhados em fileiras como se fossem um exército e eles eram muitos numerosos, como se fossem soldados prontos para a batalha. E de repente, entre esse cavalo branco, um leão se apontou por trás deles e todos eles viraram de frente um para os outros e abriram um espaço para que esse leão passasse. E de repente esse leão passou no meio deles. Era como se o general de um exército estivesse passando no meio dos seus soldados. E aquele leão, ele subiu como se fosse uma montanha, e do alto da montanha esse leão começou a rugir, e cada vez que ele rugia, os cavalos se levantavam, como se eles dissessem: nós estamos prontos para a batalha, nós estamos disponíveis, nós estamos aqui. E eles estavam prontos mesmo, com as suas armaduras para a guerra, e o leão rugindo cada vez mais forte de lá, preparando aquele exército, chamando aquele exército para uma guerra, para uma batalha. Foi muito forte para mim essa visão, era como se eu estivesse na própria cena, não foi algo simplesmente que eu vi, mas era como se eu estivesse lá no meio daqueles cavalos e no meio daquele leão. Quando o leão passava por meio, era como se ele passasse assim também na minha frente. E eu lembro que eu saí daquele monte desnorteado, na verdade, eu só fui acordar quando eu cheguei lá embaixo do monte. Os meus amigos me levaram. Eles disseram que eu saí daquele monte totalmente de olhos fechados, como se somente o meu corpo estivesse ali, mas o meu espírito estivesse em outro lugar. E era justamente isso que estava acontecendo. E eu só fui acordar quando eu já estava no carro, indo pra casa. E eu não conseguia nem explicar naquele momento a visão que eu tive de tão forte, impactante. E nessa mesma semana eu fui pro culto na minha igreja, e de repente veio uma menina que me segue pelas redes sociais e falou assim: Iago, eu vim de longe, na verdade eu não sou da cidade de São Paulo, mas eu vim de longe. Eu estava em São Paulo passeando, mas eu soube que você estaria aqui. E Deus, ele me mandou vir aqui trazer uma palavra pra você, uma confirmação de algo. E ela falava assim pra mim: olha, Deus manda te dizer que ele está separando um exército, que ele está levantando um exército nessa geração, e que você faz parte desse exército. E imediatamente quando ela falou sobre esse exército, me veio na memória esta visão. Eu queria até pedir, se você está me assistindo, você é a menina que trouxe essa revelação, estiver assistindo, comenta aqui nos comentários para comprovar, para aqueles que ainda não acreditam ou ficam com dúvida, que isso é real. E ela falou: olha, Deus, ele está levantando na nossa geração um exército, ele está levantando alguns jovens para uma guerra, por algo que ele está fazendo nesta geração, e você está incluso nisso. E aquilo testificou no meu coração, e ela começou a falar várias palavras que fizeram cada vez mais sentido, e eu recebi aquela palavra. Passou meses depois, 1 mês e meio mais ou menos, eu estava na Praça Roosevelt com o pessoal do AM, aproximadamente 800 pessoas cantando e adorando o nome de Jesus, 800 jovens, 8 horas da noite numa sexta-feira, tendo a possibilidade de fazer qualquer coisa, sair pra balada, tá numa festa, não sei, mas nós estávamos no meio de uma praça, na rua, falando sobre Jesus, evangelizando para as pessoas e adorando a Ele. Cara, eu comecei a chorar porque eu falei: Deus, muito obrigado por fazer parte disso que você está fazendo. E me vinha somente na minha mente aquela visão dele separando um exército. Deus, muito obrigado, porque era como se o próprio avivamento já estivesse acontecendo. É o próprio avivamento acontecendo nas ruas. E Deus, muito obrigado por presenciar isso. Quantas pessoas clamaram por isso. E o que eu quero dizer aqui nesse vídeo pra você: eu não sei se você consegue discernir o que tem acontecido na nossa geração. Eu não sei se você consegue compreender e visualizar e ver a urgência de Deus chamando a nossa geração para algo. Se você parar para pensar, há 5, 6 anos atrás era difícil ter jovens da nossa idade num altar pregando em cultos de domingos, da nossa forma, do nosso estilo, do nosso jeito. Era muito difícil você ver jovens tão apaixonados por Jesus e querendo fazer a vontade dele, jovens que estão queimando por ele. E eu só tenho uma coisa a dizer, cara:
Se você não está percebendo isso, se prepara. Deus, ele está levantando uma nova geração para este tempo, para guerrear e restaurar e ser a continuação daquilo que Jesus ele começou e fazer isso com unidade. E eu falei: Jesus, mas como eu vou falar para eles aqui nesse vídeo sobre esse assunto sem uma base bíblica para isso? E Deus me levou em Juízes capítulo 7, aonde Gideão ele é consagrado um juiz do povo de Israel, e o povo de Israel tinha feito algo que desagradava ao Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas. Então o povo de Israel clamou e Deus atendeu e falou assim: levante, separe o seu exército, porque eu sou contigo. Só que o exército dos inimigos eram de 135 mil contra 32 mil do exército de Israel. Qual é a possibilidade de um exército de 32 vencer um exército de 135 mil? Cara, é mais que o dobro, mais que o triplo. E Deus chega e fala assim: ainda tem gente demais. Fala para todos aqueles que estão com medo cair fora. Ou seja, nós aprendemos algo com isso. Deus ele está chamando alguns e não todos. Você que tem medo, você que não está enxergando esta visão, você não vai estar nesse exército. E a Bíblia vai falar que 22 mil voltaram para casa e restaram apenas 10. E Deus continuou dizendo: ainda tem muitas pessoas. Mande com que eles bebam água. E aqueles que pegarem a água e trazerem até a sua boca, vigiando o que está acontecendo, são esses que vai formar o exército. Tinha apenas 10 mil contra 135 mil. E de todos só sobraram 300. Qual é a chance de 300 pessoas vencerem o exército de 135 mil? Deus ele queria mostrar, eles não iam vencer pelas suas próprias forças, mas iam vencer pela ajuda de Deus. Você que está sendo separado e levantado para esse exército, nós não vamos vencer com as nossas próprias forças, mas nós vamos vencer com a ajuda de Deus. E Deus colocou alguns materiais nas mãos desses 300. Deus ele colocou buzinas, vasos e tochas, falou: vai guerrear. E em determinada hora eles foram, e de repente todos começaram a gritar juntos e a quebrarem os vasos próximo do exército do inimigo. Que nós vemos a unidade dos 300 trabalhando junto. Você que está sendo chamado para esse exército de Deus, entenda que sozinho nós não vamos conseguir, mas nós só vamos conseguir com a ajuda de Deus se nós trabalharmos em unidade. Jesus, quando ele estava no monte, ele orou: Pai, eu não oro para que você os tire do mundo, mas eu oro para que vocês os tornem um, assim como eu sou um com você. E é isso que eu vejo, era a unidade dos 300. E a Bíblia vai dizer que o exército do inimigo ficou tão assustado que eles começaram a ficar confusos e guerrear contra si, e os que não guerreavam fugiram, e eles venceram aquela guerra. Cara, eu não sei você, mas eu sinto de Deus um chamado de urgência. Deus ele está usando pessoas cada vez mais novas. Existem jovens de 16, 17, 18 anos que já estão pregando em vários estados e falando sobre o evangelho, porque Jesus ele está com pressa. E hoje eu estava assistindo o Aso aqui na minha televisão, e a Priscila falou justamente sobre isso, que ela também teve uma revelação de Jesus levantando o exército. Deus ele confirma com seus profetas. Então eu não sei se essa palavra faz queimar no seu coração, mas se santifique, se consagre. Vamos estar unidos, vamos estar juntos e vamos estar disponíveis para vencer, para vencer o mundo e para restaurar todas as coisas e para guerrear junto com Jesus. Você é escolhido de Deus. Na sua vida existe um propósito maior do que você só conquistar as coisas, mas é levar as pessoas para o reino de Deus. Ele está levantando um exército e ele conta com aqueles que estão disponíveis, com aqueles que não têm medo, com aqueles que não querem voltar para trás, com aqueles que vigiam, com aqueles que são sábios, que pega a água e traz até a boca, mas está a todo tempo vigiando e notando o que Deus ele está fazendo e se preparando para a estação que ele está trazendo. Então, se você queima por isso, comece a orar por isso, para que nós venhamos vencer juntos essa batalha. Comece a se consagrar. Deus ele quer usar eu e você para vencer esta guerra, e ele vai estar conosco. Ainda que nós olhamos e nós vemos o mundo cada vez pior e as pessoas se afastando de Deus, e a gente se acha menor, se acha
ache, nós não vamos conseguir porque o número de cristão é tão pouco, cristão que realmente é igual a Jesus, é pequeno Cristo, que é semelhante a ele, é tão pouco, e a nossa voz não vai ter poder para vencer todo este mundo. Mas foram os 300 que ganharam a guerra, que ganharam a batalha, e vai ser nós que vamos ganhar esta guerra e vamos levar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus junto conosco. Se prepara porque Deus está fazendo na nossa geração e Ele vai usar você. Essa guerra não é uma guerra contra as pessoas, contra o mundo. A Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O general da minha visão, o general de guerra é Jesus. O leão que passou no meio dos cavalos brancos, no meio do exército, era o leão da tribo de Judá, era Jesus. Então, com a ajuda de Jesus, Jesus está nos chamando, e com a ajuda dele, nós vamos vencer os principados, potestades e tudo aquilo que quer atrapalhar, tudo aquilo que quer tirar as pessoas, a vida das pessoas, e tirarem a verdade sobre Jesus e sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. E Jesus é o nosso líder, o nosso general que veio pra guerrear junto com a gente. E é isso, cara. Que Deus abençoe vocês e que vocês estejam prontos para serem usados por Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.